disse para os irmãos aqui que eu ia pregar uma série de mensagens, protocolos para uma vida de vitória. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Nós vamos falar rapidamente, mas nem precisa demorar, porque é um assunto muito simples. E como Deus sempre prepara o caminho, o pastor Paulo e o pastor Marcelano foram tremendamente usados por Deus. E aqui eu fui tirando tópicos, porque eles falaram coisas que estavam nos tópicos da mensagem aqui. E eu falei ao Senhor, muito obrigado, porque o pastor Paulo estava pregando sobre isso e o pastor Marcelano pregou sobre isso aqui hoje. Engraçado que o pastor Marcelano falou sobre o principal personagem, que foi o personagem que é do texto básico, e ele falou sobre isso. E o pastor Paulo, durante a sua mensagem sobre oferta, falou sobre isso. Eu falei, olha, impressionante como Deus realmente ele linka as coisas. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Números, capítulo 31. Minto, queridos. Vamos para o capítulo 32. É um capítulo só a mais. Que eu vou ler só um texto. Eu ia ler a história, mas eu vou ganhar tempo aqui. 32, vamos ler apenas 2 versículos. O 12 e o 13. Do capítulo 32 de Números. Amém? Números capítulo 32, versículos 12 e 13. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque, repita comigo, perseveraram. Mais uma vez forte, perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Vamos repetir o 11 e o 12 e agora vamos ler o 13 também. Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Senhor, que está a tua palavra, continua falando aos nossos corações nessa noite para a glória do teu nome, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Eu quero falar sobre um protocolo para uma vida de vitória. 2018 não começou ainda, nós já estamos em 2017, mas nós já estamos começando, nós temos que já preparar, nós já temos que nos equipar para o que virá. Nós já descobrimos que esse negócio da dieta que vai começar segunda-feira não funciona. Esse negócio a gente esperar chegar a primeira semana de janeiro, para a gente dizer que vai começar a fazer atividade física, que vamos começar a ser melhores amigos, que vamos começar a ir na campanha, que nós vamos começar. Isso não funciona. As coisas só funcionam se a gente começar. Eu vou começar quando? Agora. Aceitar Jesus é o quê? Amanhã? Não, agora. Porque a morte chega, ela chega quando? A morte chega e fala, olá querido. Está vendo a minha foice? Eu estou amolando ela. Eu estou amolando e eu quero te avisar para você se preparar, porque daqui a 64 dias eu virei aqui para cortar o teu pescoço. Então, organiza a vida, faz tudo direitinho que eu voltarei, tá bom, querido? Tchau. E ó, ela é da Gillette. A morte avisa? Não. A morte chega e ó, certo? Então, por isso que eu resolvi em 2017 ainda já falar sobre coisas que a gente precisa fazer em 2018. E eu estou já aplicando para a minha vida. O pastor Paulo me deu uma mensagem aqui que eu tive que até que escrever aqui. Gente, falei para a Lília, que coisa forte. O sofrimento é didático e pedagógico. Nunca ouvi falar isso na minha vida. Tenho que falar para o senhor aqui. Nunca ouvi falar.
O sofrimento é didático e pedagógico. Deus já me deu uma mensagem aqui que ele não vai ganhar nada sobre isso. E o título da mensagem é: aprendeu? Já botei aqui, Deus me deu uma mensagem. Aprendeu? Porque se você aprendeu com o teu sofrimento, ele não foi um fracasso, ele foi uma experiência para te transformar numa pessoa melhor. É didático. Então eu vou me aprofundar aqui, ainda vou pregar aqui a ela. Aí eu divido a mensagem. Falo, ó, essa parte aqui foi o pastor Paulo que falou, essa parte foi o Espírito Santo. E o nome do Senhor vai ser glorificado, as almas são todas por reino, então a glória é do Senhor. Hoje eu quero falar sobre perseverança. Diga para o teu irmão, perseverança. Diga mais uma vez para quem está atrás, perseverança. Tradução de perseverança no dicionário: qualidade de quem não desiste com facilidade, persistência. Um exemplo: conseguiu o trabalho pelo seu excesso de perseverança. Característica ou particularidade de quem persevera, insiste. Constância. A etimologia da palavra vem do latim, ela vem da palavra perseverantia, e ela significa perseverar, ou seja, continuar com esperança. Repita agora comigo: perseverança é continuar com esperança. Mais uma vez forte, porque o culto é didático também. Perseverança é continuar com esperança. Já seja profeta para 2 e 3 vezes aí. Continue esperando no Senhor. Persevere no Senhor. Eu estou vendo aqui pelos olhos da fé gente que vai conseguir coisas que não conseguiram porque não vão desistir. Eu estou vendo pelos olhos da fé aqui mais testemunhos como esse que eu vi aqui, de gente que ganhou casa, carro, porque não desistiram. Eu quero que você agora diga a última coisa, que tem gente que fica sem graça de dizer isso, né? De ficar falando, virando para um lado, virando para o outro. Mas diga para o irmão assim, ó: se você não conhece, é melhor, tem até um motivo melhor para falar. Se você não conhece, se você conhece, você só vai falar a segunda parte. Se você não conhece, você pode falar: nunca te vi mais gordo. Pode falar, se você nunca não conhece. Mas eu te proíbo de desistir. Diga: você está proibido de desistir. Vira para o outro lado, do outro lado, fala com cara feia: está proibido de desistir. E dá logo um aplauso ao Senhor aí, porque eu não estou falando para derrotado, estou falando para vencedores. Gente que não vai voltar atrás, gente que não vai desistir facilmente. Que é na Bíblia exemplo de pessoas que não desistiram, que pareceram loucos. Noé, a arca. Deus chega para Noé e fala: você vai fazer um barco. Gente, já pensou coisa louca? Numa época que nem chovia, Deus avisa para Noé: você vai fazer um barco. Só que é um barco gigantesco. É um barco que vai caber você e todo mundo que quiser entrar, porque vai chover. Noé fala: como é que é? O que é chover? Chover, não está vendo quando a planta fica meio molhadinha? Então, pensa isso aí em bilhões de litros. Vai chover. Aí Noé fala: como é que eu vou fazer essa arca? Pode deixar que eu vou providenciar, vou te ajudar. Chama teus filhos. Sabe quanto tempo que Noé demorou construindo a arca? Quem sabe, diga aí, pode falar. Quanto? 120 anos. Tu já pensou o que é um camarada começar um projeto e falar: Deus mandou fazer? Passa um ano, o nego já está falando assim, ó: o maconheiro. 2 anos, Gente nasceu e morreu vendo Noé fazer a arca. E Noé perseverando. Tu já imaginou quanta gente chamou ele de idiota? Quanta gente chamou ele de louco? Quantas pessoas da família dele, tirando a mulher e os filhos, que também em alguma primeira instância devem ter falado: pai, mas foram vendo o sobrenatural de Deus. Mas tu imagina as pessoas olhando, passando. Imagina aqui em Campo Grande, ali na praça, um camarada montando um barco daqueles gigantescos, todo mundo olhando, falando: o que é? Não, aqui vai chover. O que é chover? Água vai cair do céu. É? Uhum. Velho perseverou até o dia que a chuva chegou. Sabe o que é perseverar? Perseverar é você ver o barulho da chuva
sentir o barulho da chuva, enquanto ninguém está sentindo. Faz silêncio, eu já fiz aqui uma vez, mas eu gosto de fazer esse laboratório. Sabe como é que é a vida de quem persevera? É mais ou menos assim. Você tem um sonho, você começa a trabalhar por ele. No começo, ninguém vê absolutamente nada, nem você. Estou me empenhando, estou me esforçando, estou batalhando, não estou vendo nada. Até que, quando você bem menos espera, isso serve para você que está lutando pela tua família, isso serve para você que está lutando no teu trabalho, isso serve para você que está lutando para ser uma pessoa melhor, isso serve para você que está lutando para vencer um vício, isso serve para você que está lutando contra uma depressão, contra um trauma, contra uma violência. Você diz: eu estou lutando, mas não está acontecendo nada. Mas você continua perseverando. Mas sabe o que acontece? Ninguém está vendo, nem você. Mas um dia, você fala: estranho, estou com a impressão de que está acontecendo alguma coisa. Pega um dedo aí, junta no outro aí, ó. Já fiz isso aqui uma vez. Começa a bater um dedo no outro. Vai batendo. Visivelmente, ó, nada. Mas você persevera. Você continua. Bate 2 dedos. Epa! Eu acho que eu não sou tão idiota assim. Eu acho que eu estou no caminho certo. Bate com 3 dedos. Pode botar música para agora ficar bonito. Você fala: opa, ganhei combustível. Deus está nesse negócio, vai dar certo. Bate com 4 dedos. E quando você bem não espera, bate com 5 dedos, a chuva chegou. Assim será na tua vida, assim será na tua casa, assim será na tua família, assim será. A chuva de Deus, ela vem assim, mas vem para quem persevera, porque os sinais, eles não são sinais radicais, plenos, completos inicialmente. Eles são sinais paulatinos, gradativos. Você tem que perseverar. Quer ver outro exemplo de perseverar? José. Gente, José, vendido pelos irmãos, buraco. Primeiro vendido para os ismaelitas. A gente pensa assim, né? E ele foi vendido pelos seus irmãos, para os ismaelitas, e foram para Tebas. Ele estava em Dotã, foi para Tebas. Olhando assim, parece que foi rápido. E levaram o texto, eu falo o texto em menos de um segundo e meio. E ele foi de Dotã para Tebas. De Dotã para Tebas, algemado. Provavelmente não deram ele um cavalo, ou dentro de uma jaula junto com algumas. 1.200 quilômetros pelo deserto. Chegou lá, foi comprado, foi para a casa de Potifar. Da casa de Potifar foi para a prisão. 2 anos na prisão. E perseverou. Perseverou na prisão, perseverou na casa de Potifar. Depois virou governador do Egito. Perseverou. Foi fácil? Não. Outro exemplo de quem perseverou: Davi. Menino esquecido pelo pai, rejeitado pelos irmãos, ironizado pelos próprios soldados, quando resolve lutar com Golias, mas já tinha sido ungido por Deus para ser o próximo rei. Esse menino perseverou trabalhando, cuidando das ovelhas do pai, tocando harpa, depois cuidando do rei, depois cuidando das armas do rei, depois cuidando da comida dos irmãos. E ele perseverou. Sabe qual foi o resultado da perseverança? Você está pensando que o auge de Davi foi quando ele matou Golias? Não. Não foi o auge quando ele matou Golias. A unção foi a primeira parte. Davi perseverou. Segunda coisa,
Davi matou Golias, perseverou. Terceira coisa, Davi foi um rei, e a Bíblia diz que o reino de Davi, nenhum reino pôde resistir ao reino de Davi, porque ele perseverou. Você pensa que é o melhor que aconteceu com Davi? Não, a Bíblia diz que Davi morreu rico, velho e farto de dias. Ou seja, Davi perseverou e prosperou. Você pensa que é o auge da vida de Davi? Não, a Bíblia diz que Davi entrou na genealogia de Jesus, virou parente de Jesus através de Ruth. Você pensa que esse foi o auge da vida de Davi? Porque perseverou? Não, a Bíblia diz que o rei Uzias não seguiu o exemplo de Manassés, o seu pai, mas seguiu o exemplo do seu pai, Davi. Davi virou exemplo, referência para outros reis. Você está pensando que esse foi o auge da vida de Davi porque perseverou? Não, a Bíblia vai dizer que um dia Jesus está andando no meio de uma grande multidão, e nesse dia, não me pergunte por que Jesus não queria curar ninguém, e todo mundo gritando: Jesus, Jesus, para, Jesus, socorro, Jesus, me ajuda. E Jesus não parou. De repente alguém grita: Jesus, filho de Davi. E Jesus para. Você está pensando que é o auge da vida de Davi? Vai ler Apocalipse, carta que Deus inspirou João na ilha de Patmos. Quem escreve é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Estamos falando de um garoto esquecido pelo pai, mas que foi lembrado e até hoje é lembrado no reino espiritual. Ele pode ser como você, porque o pastor Paulo disse aqui: Deus tem filhos prediletos. Sabe qual foi o segredo de Davi? Primeiro, temor a Deus, e segundo, perseverança. Estou falando de heróis da fé. Você pode dizer assim: então usar a fé, usar somente a Bíblia é muito simples, mas fica uma coisa meio efêmera, porque depende do reino espiritual, depende de ação de Deus, foi propósito de Deus, Deus que tinha escolhido. Deixa eu usar exemplos naturais aqui. Michael Jordan, maior jogador de basquete que já existiu na história. Quando Michael Jordan estava na faculdade e separaram ele para o time de basquete, e ele chegou num dos dias, quando foi fazer a peneira, colocaram para arremessar na cesta, e ele foi o que teve o pior índice de arremessos. Então ele foi tirado do time, porque eram as vagas, e ele foi tirado para o time. Ele chegou em casa arrasado e falou para o pai: pai, eu pensava que eu daria para basquete, mas eu não dava. O pai dele falou: então a gente pode fazer o seguinte, ou você pode desistir e ser mais um negro que vive aqui no Bronx, sem expectativa, ou a gente pode aproveitar aquela cesta de basquete que nós temos no quintal e você começar a treinar. Sabe o que aconteceu? Ele pegou o gosto de treinar. Jogando pelada na escola, perceberam que alguma coisa diferente tinha acontecido, que ele começou a acertar cestas cada vez mais longe. Na próxima temporada que teve, chamaram ele. Ele foi o maior pontuador. Ele foi um dos primeiros jogadores que saíram do basquete universitário para fazer um contrato com o Chicago Bulls. E ele foi um homem que até hoje ninguém conseguiu bater os seus recordes, porque ele perseverou. Tiger Woods, o golfe era só para milionários. O pai dele trabalhava como servente num clube de golfe. Ele comprou um taco de golfe e aproveitava os momentos em que o pai ia com um carrinho para parar a grama, e ele, com um taco de golfe, com uma bola de golfe, começou a treinar. Ele aproveitava os domingos, os dias em que as pessoas que frequentavam os lugares não estavam, ia treinar. E um dia alguém viu ele jogando e disse: olha, esse menino
tem futuro. Olharam e falaram: o quê? Ele não tem dinheiro, ele não tem família, não tem estrutura, não tem histórico. Sério, mas ele entende muito bem de tacar uma bola no buraco. E até hoje nunca existiu ninguém no golfe como ele. Ele bateu todos os recordes. Tem um livro chamado Segredos da Mente Milionária, que ele fala algo muito interessante. Ele diz que a perseverança é a capacidade que a mente milionária tem de seguir em frente mesmo quando fracassa de maneira visceral. Você pode citar um exemplo? Ele diz no livro assim, como o livro é americano, eles falam em dólares. Ele diz assim: sabe qual é o segredo da mente do pobre para o segredo da mente milionária? Para a diferença do quem tem a mente milionária? É que o pobre, ele perde $100 e durante alguns dias ele passa um tempo dizendo: perdi $100, perdi $100, que tragédia, perdi $100. O milionário faz um negócio arriscado, perde $1 milhão. Sabe o que ele diz? Já ganhei uma vez, ganho de novo. Não está nem na Bíblia, mas não dá vontade de dar glória a Deus? Não é um negócio interessante isso aqui? Não está nem na Bíblia, mas não dá vontade de dar glória a Deus? A gente aprende. Perdeu uma vez, se ganhei uma vez, ganho de novo. O que você perdeu que você acha que nunca mais vai recuperar? Se você serve o Deus que é dono de todas as coisas, que nunca perdeu o controle, se Ele cuida das aves dos céus, se Ele cuida das feras do campo, não vai cuidar de você, mas você tem que perseverar. A perseverança é tão importante que a Bíblia diz que o céu é para quem perseverar. O céu não é para aquele que vai aceitar Jesus, é para aquele que vai perseverar na fé em Jesus. Está desistindo já, meu filho? Teu marido está bebendo que nem um doido. Vai parar de orar por causa disso? Vai parar de perseverar? Está entregando de bandeja para Satanás. Teu casamento está ruim porque teu marido está olhando para outra. Está vendo pornografia. Está fazendo bobagem. Não desiste tudo que é teu não. Se Deus te deu, se foi Satanás que te deu, pode mandar embora, que ele também vai ser chifrudo, vai colar com chifrudo. Mas se Deus te deu, não desista daquilo que Deus te deu, persevere. Eu conheço mulheres, por onde eu tenho passado com minha esposa, que dão testemunhos: meu marido era bandido, meu marido era um vagabundo, meu marido era um mulherengo. O que ele é hoje? Hoje ele é um pastor, um conselheiro, um homem cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu gastei joelho enquanto todo mundo dizia: desista, desista. Algo no meu coração dizia: persevere, persevere, persevere. Eu perseverei e hoje meu marido é uma bênção para a glória de Deus. Eu conheço testemunho de mulheres que dizem: olha, minha filha era uma prostituta, hoje é uma missionária. Eu conheço testemunho de homens que diziam: meu filho foi o maior traficante de drogas que já existiu nesse lugar, hoje ele já ganhou mais almas para Jesus aqui do que quase muita gente que faz trabalho de missões. Por quê? Porque perseveraram. Está abrindo mão de quê, filho? Está abrindo mão? Protocolo para uma vida de vitória. Em 2018, você está proibido de desistir. Eu, como profeta de Deus, estou vindo aqui nessa noite para dizer para você: você está proibido de desistir. Proibido, Deus te proíbe. Sabe por quê? Porque você é coroa da criação de Cristo. Você tem o nome gravado nas palmas das mãos de Jesus. Você foi chamado para reinar em vida. A Bíblia diz: onde colocares a planta dos teus pés, eu vou te dar. Então, você está proibido de desistir. Porque quem desiste, a Bíblia vai dizer aqui, saiu mais de 1 milhão de pessoas do Egito. Só Josué e Caleb entraram. Sabe por quê? Porque perseveraram. Enquanto todo mundo ficava dizendo assim: promessa furada, rapaz.
Olha quanto tempo nós estamos rodando aqui. Caleb falava assim: o mesmo Deus que tirou a gente de lá vai levar para onde a gente tem que chegar. Tu está ficando velho, e daí? Deus é o Senhor do tempo. Certa vez Deus colocou no meu coração uma palavra que é meio doida, mas eu fui pregar num centro de recuperação de viciados, e um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, as drogas acabaram comigo. Quantos anos você dá para mim? Eu, honestamente, sendo muito honesto, olhei para ele e calculei que ele devia ter uns 45 anos, mais ou menos. Uns 45. Então, por uma questão de educação, ele falou: quantos anos você dá para mim? Eu falei: 40. Ele falou: pastor, eu tenho 19 anos. Eu tenho 19 anos. A droga fez isso comigo. Eu usei tanta droga que eu tenho essa aparência aqui. E ele falou com lágrimas nos olhos: pastor, eu poderia ter uma vida pela frente. Agora eu estou lutando aqui para me recuperar. Aceitei Jesus. Gente, eu não sei porquê, porque eu não tenho o dom do eis que te digo. Meu ministério é motivar pessoas. Deus tem me levado em lugares, tem feito coisas comigo que eu tenho ficado assustado. Essa semana eu gosto de compartilhar coisa boa, compartilho com vocês. Essa semana foi o Anderson Silva. Entrou lá, postou um vídeo meu. Tu entrar no Instagram dele, tu vai ver lá. Postou aquele vídeo da poesia. Foi no dia do meu aniversário. Ele postou lá. E postou e ainda mandou uma mensagem para mim. A Lília até que me viu, que me mostrou. Foi você que me mostrou. Se eu tivesse desistido quando eu gravei meu primeiro vídeo, que eu gravei no cemitério, falaram: coisa mórbida. Essa coisa mórbida. Eu achei mórbido. Teve gente que falou isso para mim. Hoje, estou pregando no Brasil inteiro. Estou com uma agenda abençoadíssima. E detalhe, não prego só para a igreja não. Prego para a igreja, prego para a polícia, prego para os manos, prego em empresa, prego em todo lugar. Não tem um dia que eu não vá em algum lugar que alguém não chegue e fale: rapaz, eu fui abençoado por um vídeo seu. Eu chego em lugar, ontem cheguei na Penha, ontem foi consagração de pastores na Penha, um pastor: cara, aqui, acabei de receber agora um vídeo seu. Sabe por quê? Porque eu perseverei, eu persisti. Então eu tenho autoridade para dizer para vocês: persista, não desista. O rapaz falou assim: pastor, eu não tenho mais vida. Eu não tenho, como eu falei para vocês, o dom do eis que te digo. Mas Deus me deu uma palavra profética nessa hora e eu falei com ele. Falei: querido, deixa eu falar uma coisa para você. E aí eu citei, pastor Marcelano, Caleb. Eu falei: Caleb, sabe o que Caleb falou quando ele chegou na terra? Disseram: mas tu tá velho. Ele disse: os meus ossos estão fortes. E a Bíblia vai dizer que Caleb ainda curtiu Canaã. Eu quero dizer para você que Deus, se você perseverar, vai restituir os anos que foram roubados pelo gafanhoto. Deus tem poder de parar o tempo, de parar a ação do tempo, de te dar energia, de te dar vitalidade, para você ainda conseguir aproveitar os melhores momentos da sua vida, se você perseverar na presença de Deus. Quero ser profeta de Deus aqui para dizer que você não vai precisar de Viagra. Aí ó, um logo falou: glória a Deus. Você está desistindo de quê, querido? Tem alguém que desistiu de um sonho aqui? Quero que seja honesto e levante a mão. Algumas pessoas desistiram de sonhos. Tem gente aqui que desistiu da família? Nós estamos em casa. Tem gente levantando a mão. Eu quero agradecer a confiança de vocês em mim, levantarem a mão e se exporem. Esse é sinal que vocês entendem que eu não estou brincando aqui. Tem gente aqui que desistiu de semear.
Seja franco. Que bom que você está sendo honesto, querido. Porque não colheu como você gostaria que colhesse. E aí a fé foi minada. A última pergunta eu vou deixar para o final. Você desistiu por quê? Porque você tem muito ataque?